Pessoal, na semana anterior, nós falamos da capacidade térmica de um corpo, que era a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, e falamos da equação da caloria, que era o mc ΔT. Aí nós fizemos a correção dos exercícios e aí veio as trocas de calor. Nós tínhamos dito que todos os corpos faziam trocas de calor entre si com o meio. Mas agora, nesta troca de calor, os corpos vão estar isolados em um calorímetro ou um lugar adiabático, ou seja, que não troca calor nem pressão com o meio, como se fosse uma panela de pressão. Então, eu posso colocar N corpos ali dentro, que a soma dos seus calores, como eles só vão trocar entre si, sempre vai ser igual a zero. E para mim achar qualquer uma dessas grandezas aqui, eu preciso substituir o Q pela sua definição. Para cada um dos corpos, não interessa quantos que eu tenha, eu vou fazer as substituições dos valores e só vai sobrar uma incógnita. E aí o que vai acontecer? A incógnita fica de um lado, os números do outro, a gente cai numa equação do primeiro grau. Então eu deixei 3 exercícios para vocês que falam o seguinte. O primeiro, pedaço de metal tem um calor específico e uma temperatura inicial. E é colocado com água, que também tem um calor específico, e a outra temperatura. E ele fala que a temperatura de equilíbrio ou a temperatura final é de 30 graus. Ele quer saber a massa do metal. O que eu vou ocupar? Eu vou fazer o calor do metal mais o calor da água e vou igualar a zero. O que vai acontecer? Eu vou ter cada um dos itens do metal e da água para fazer a conta. Qual é a minha pergunta? A massa do metal. Então, ela vai continuar aí. Então, eu não sei a massa, mas o calor específico deste metal é 0,1. A temperatura final do equilíbrio é 30, mas a inicial deste metal é 150. A água tinha 100 gramas, o calor específico 1. Inicialmente ela estava 25 e no fim ela estava a 30. Isso igual a zero. Eu preciso resolver estas equações. Então, eu posso fazer por partes. M vezes 0,1. E aqui, 30 menos 150 é menos 120. Do outro lado, eu tenho 100 vezes 30 menos 25, 5. Isso vai ser igualado a zero. Aqui, o que vai acontecer? 12 vezes 0,1 vai ser 12. Só que esse 12 vai ser negativo e vai multiplicar por m, que é a minha incógnita. Mais 500 igual a zero. Tem uma equação do primeiro grau, onde eu tenho uma incógnita e um número. A incógnita vai ficar de um lado e o número do outro. Vou ter isso aqui, menos 12
M. O 500 que era positivo vai passar negativo. O M vai ser os menos 500 e os menos 12 que estava multiplicando vai passar dividindo. E este vai ser o resultado desta massa, que no caso é 41,7 gramas. Então, o que acontece? Dá mais trabalho fazer a substituição dos dados no exercício do que resolver o próprio exercício. Ele sempre é uma equação do primeiro grau. Não importa se a pergunta é a massa, calor específico ou uma das temperaturas. E a outra coisa, né, é a parte das multiplicações e dos parênteses. Segundo exercício. Eu tenho, num calorímetro, que é simulação de uma panela de pressão, tem água e tem um outro líquido. E ele quer o calor específico deste outro líquido. Então, de novo, eu tenho o Q da água mais o Q do líquido, que eu não sei quem é. Isso vai ser igual a zero. Também vou desmembrar toda a equação para fazer a soma. E aí, substituir o valor. Então, ele tem 800 gramas de água, que o calor específico era 1. A água estava a 10 graus Celsius e o equilíbrio é 20. Então, 20 menos 10. Mais o outro líquido, a massa dele era de 400 gramas. Mas eu não sei o calor específico dele. Inicialmente ele estava a 60, mas no final estava a 20. E isso vai ser igualado a zero. A mesma coisa, 800 vezes 1 é 800, que vai ser multiplicado por 10. E aí, 400 vezes C, e aqui 20 menos 60 é menos 40. Isso igual a zero. Isso quer dizer que aqui vai ser negativo por causa deste cara aqui. Então, eu vou ter 8.000 menos 400 vezes 40. Eu vou ter 16.000 vezes C, igual a zero. O C é a minha incógnita, então ela vai ficar de um lado e o número do outro. De novo, vou ter menos 16.000 C igual a 8.000. Menos 8.000, porque aqui ele era mais. Vou ter que C é menos 8.000 dividido por menos 16.000. Neste caso, calor específico é 0,5 calorias por gramas por graus Celsius. Então, mudou a pergunta, mas a forma de fazer o exercício é o mesmo. E o último exercício, a pergunta também vai ser diferente. E ela vai perguntar o seguinte. Ele fala que tem uma barra de cobre que está mergulhada junto com água. E agora ele quer a temperatura de equilíbrio.
Então, terceiro exercício, eu tenho um metal mais, aliás, o cobre, que ele está falando aqui, e mais a água. Isso também é igual a zero. Vamos ter que separar a fórmula para poder substituir os dados. E a pergunta agora é a temperatura de equilíbrio ou a temperatura final. Então, a barra tinha 200 gramas, o calor específico do cobre 0,03, a temperatura final eu não sei, mas no início era 230. A água tinha 200 gramas, o calor específico dela é 1, a temperatura de equilíbrio eu não sei, mas no início ela estava a 20 graus Celsius. O que acontece quando a pergunta é um dos elementos que estão dentro do parênteses? É necessário fazer a distributiva. E aí eu preciso fazer estes valores para depois distribuir para o que está dentro do parênteses. Então, 200 vezes 0,3 é 6, que vai multiplicar TF menos 230. Assim como 200 vai multiplicar TF menos 20. E tudo igualado a zero. Distributiva significa multiplicar este número para tudo que está dentro do parênteses. Então, vou ter 6TF menos 6 vezes 230, 1.380, mais 200TF menos 200 vezes 20, que é 4.000. Isso tudo igual a zero. TF vai ficar de um lado e os números vão para o outro. Equação do primeiro grau. 6TF mais 200TF vai ser igual a menos que vai para o outro lado mais 4.000, menos que vai do outro lado mais 1.380. Vou juntar os dois. 206TF é igual a 5.380. Se eu quero o TF, eu vou ter 5.380 dividido por 206. A temperatura final ou a temperatura de equilíbrio, 26,1 graus Celsius. Então, esses exercícios, eles são um pouquinho mais chatinhos que os outros, por isso que eu vou deixar mais 3 exercícios extras para vocês para esta semana.